Olá! Neste vídeo vamos falar sobre algoritmos de substituição de páginas. Como vimos em vídeos anteriores, na técnica de paginação, quando a tradução entre página virtual e moldura de página não existe na tabela de páginas do processo, ocorre o que chamamos de falta de página, ou page fault, como representamos aqui neste desenho. Temos aqui o endereço virtual, que na paginação pura é dividida em número de página e deslocamento. Os bits do número de páginas são utilizados para consultar a tabela de páginas do processo, e quando não há tradução entre página e moldura de página, acontece uma falta de página. E nesse caso, a página deve ser trazida do disco para a memória. E se a memória estiver cheia? O que acontecerá? Uma solução simples é escolher aleatoriamente uma das molduras de página que estão na memória para ser substituída. Porém, se escolhermos uma moldura de página que está sendo muito utilizada para o processo, essa má escolha fará com que o sistema operacional tenha que trazer de volta a página do disco para a memória muito rapidamente, ocasionando assim um sobrecusto no desempenho do sistema operacional, o que queremos evitar. Um algoritmo ótimo para realizar a substituição de páginas é o seguinte: associamos a cada página em memória uma etiqueta contendo o número de instruções que serão executadas antes dela ser acessada novamente. Portanto, nesse caso teríamos uma ideia do futuro. Sabemos quantas instruções serão executadas antes dessa página ser requisitada novamente. Com base nessa informação, a ideia é substituir a página que possui etiqueta com maior número, ou seja, aquela que será acessada num tempo mais distante no futuro. O problema é, como implementar esse algoritmo? Na prática, o sistema operacional não terá como saber quando cada página será acessada na próxima vez. Em sistemas com memória virtual, 2 bits R e M são associados a cada página, para que o SO esteja ciente das páginas físicas que estão em uso. R é colocado em 1 sempre que a página é referenciada, no caso, lida ou escrita, e M é colocado em 1 sempre que a página é modificada. Esses bits são colocados em 1 pelo próprio hardware e permanecem assim até que o próprio sistema operacional os reinicialize, ou seja, os coloque em 0 em software. Aqui embaixo vemos uma entrada da tabela de páginas. Lembrando então que temos várias informações em cada entrada da tabela de páginas, onde as principais que iremos considerar para os algoritmos de substituição de páginas são o número da moldura de página e os bits de modificado e de referenciado. Esses bits, R e M, vão ser utilizados pelos algoritmos de substituição de páginas para tomadas de decisão mais inteligentes. Neste vídeo, abordaremos alguns algoritmos conhecidos na literatura para realizar a escolha da página a ser substituída no caso em que a memória está completamente cheia e uma falta de página ocorre. Vamos começar pelo mais simples. First in, first out, conhecido como FIFO. A ideia do algoritmo FIFO é manter as páginas do processo que estão atualmente em memória em uma lista ordenada pela ordem de chegada, ou seja, uma fila, como podemos ver aqui. Nesse exemplo, temos 5 páginas. A página do final da fila é a página número 12 e a página no início da fila é a página número 57. Quando há necessidade de uma substituição de página, o algoritmo FIFO remove a página que está no início da fila e insere a nova página no final da fila. Vamos ver o funcionamento do FIFO através de um exemplo. Vamos considerar que a nossa memória tem capacidade máxima para guardar somente 5 molduras de página. Portanto, quando uma nova página é referenciada, no caso, nesse exemplo, a página 72, precisamos substituir uma das páginas em memória. Nesse caso, a página a ser substituída será aquela do início da fila e a nova página que acabou de chegar será inserida no final. Portanto, o estado final da nossa fila ficará da seguinte forma. O problema desse algoritmo é que ele pode remover páginas que estão sendo referenciadas frequentemente. Imagine, por exemplo, que a página 33 é frequentemente acessada. Nesse caso, removê-la iria gerar muitos page faults, o que deve ser evitado por um algoritmo inteligente de substituição de páginas. Vamos ver agora um segundo algoritmo, chamado de clock. O algoritmo clock organiza as páginas do processo logicamente em uma lista circular. Um ponteiro aponta para a página mais antiga dessa lista, que seria a cabeça da lista. Páginas são sempre inseridas no final da lista.
Vamos ver visualmente como funciona o algoritmo clock através de um exemplo. Imagine que temos uma página sendo requisitada, a página 5. Em um estado inicial, essa página será inserida nessa lista circular. Estamos representando aqui duas informações para cada página, o número da página e o bit R dessa página. Quando uma segunda página é referenciada, ela é inserida no final da lista circular, como mostrado aqui. Note que um ponteiro desse relógio aponta ainda para a página número 5, que foi a primeira a ser inserida. Vamos assumir agora que a página 97 foi requisitada. Da mesma forma, ela é inserida no final dessa lista circular e o ponteiro permanece na posição onde se encontrava. Supondo agora que, após várias requisições, tenhamos esse estado no nosso relógio. Podemos ver aqui que temos algumas páginas com bit R em 1, enquanto temos outras páginas com bit R em 0. Como falamos anteriormente, o bit R é setado pelo próprio hardware sempre que uma página é referenciada, ficando responsável o sistema operacional por limpar esse bit, ou seja, setar ele para 0, quando necessário, de acordo com o algoritmo de substituição de páginas. Vamos ver agora o que acontece quando precisamos substituir uma página nesse algoritmo clock. Vamos supor que uma nova página, número 58, foi requisitada e não temos mais espaço na nossa memória para armazená-la. A substituição de páginas no algoritmo clock funciona da seguinte forma. O algoritmo verifica se o bit R da página que está sendo apontada pelo ponteiro é igual a 1. Em caso positivo, esse bit é colocado em 0 e o ponteiro avança em uma posição. Caso contrário, se o bit estiver em 0, essa página é escolhida para ser removida, uma nova página é inserida em seu lugar e o ponteiro avança para a próxima página. Vamos ver então o que acontece com a página 58 executando o algoritmo clock. A primeira página que estamos avaliando é a página número 5, que está sendo apontada pelo ponteiro do relógio. Como o bit R desta página está em 1, esse bit será colocado em 0 e o ponteiro avançará. O mesmo acontecerá na página 12, que também possui o bit R em 1. Note agora, porém, que encontramos uma página com bit R igual a 0. Nesse caso, essa página será então substituída, dando lugar para a página 58, fazendo, por fim, que o ponteiro avance em uma posição. Esse seria o estado final após a substituição de páginas. Vamos ver agora o que aconteceria se todas as páginas tiverem R igual a 1. Na prática, isso significa que todas as páginas estão sendo acessadas frequentemente. Nesse caso, o ponteiro do relógio sempre dará uma volta completa, parando na primeira página em que se encontrava antes dessa volta começar. Note que nesse caso, o clock apresentará exatamente o mesmo comportamento do algoritmo FIFO. O clock apresenta algumas vantagens. Páginas que são referenciadas frequentemente terão seu bit R igual a 1. Logo, páginas com R igual a 1 ganharão uma segunda chance e não serão eliminadas diretamente pelo algoritmo. Isso evita a remoção de páginas que são referenciadas frequentemente. Vamos ver agora um terceiro algoritmo denominado Not Recently Used, NRU. Nesse algoritmo, o bit R de todas as páginas do processo que estão na memória é periodicamente colocado em 0. Esse período é determinado por um número de interrupções de relógio, que normalmente é fixo. No momento de uma substituição de página, o NRU separa as páginas em 4 classes, com base nos seus valores dos bits R e M. Como podemos ver aqui nessa tabela. Na classe 0, temos páginas classificadas com bit R igual a 0 e M igual a 0. Na classe 1, temos páginas com R igual a 0 e M igual a 1. Na classe 2, R igual a 1, M igual a 0, e por fim, na classe 3, M igual a 1 e R igual a 1. O melhor caso é quando ambos os bits R e M são iguais a 0, pois nesse caso significa que a página não foi referenciada recentemente e que ela não foi modificada. É interessante sabermos se uma página foi modificada ou não na hora da substituição. Se o bit de modificado estiver em 0, significa que a página no disco e na memória é exatamente igual, portanto, podemos simplesmente descartá-la da memória. Se o bit M estiver em 1, por outro lado, significa que houve uma modificação no conteúdo dessa página na memória.
E seu conteúdo, portanto, é diferente do conteúdo da página armazenada no disco. Logo, essa página precisa ser escrita no disco, o que acarreta em um sobrecusto maior. O NRU tenta remover sempre a página que se encontra na classe mais baixa dessa tabela. Ou seja, ele vai tentar primeiro remover uma página que se encontra na classe 0. Caso não exista nenhuma página na classe 0, ele removerá uma página que se encontra na classe 1. Caso não exista nenhuma página na classe 1, ele removerá alguma página pertencente à classe 2. E por fim, se não existir nenhuma página pertencente à classe 2, ele removerá uma página pertencente à classe 3. Vamos ver agora um exemplo do funcionamento do NRU, considerando que temos 4 molduras de páginas somente. Podemos ver aqui nessa figura uma tabela de páginas contendo 8 entradas, e como temos somente 4 molduras no nosso sistema, mantemos a informação de 2 bits referentes ao número da moldura de página. Temos também os bits R e M e o bit ausente e presente, que indica se aquela página encontra-se na memória ou não. Nesse exemplo inicial, temos 4 molduras de páginas sendo ocupadas. A página virtual 0 está armazenada na moldura de página 1, a página virtual 1 está armazenada na moldura de página 0, a página virtual 6 na moldura de página 3 e a página virtual 7 na moldura de página 2. Vamos supor agora que uma nova página foi requisitada, nesse caso, a página 3. Como a página 3 não está presente na memória, temos uma falta de página. E como todas as molduras de página estão ocupadas, precisamos substituir uma das páginas em memória. O NRU, como dito anteriormente, classificará as páginas em 4 classes, e de acordo com esse nosso exemplo, teremos a seguinte configuração. Na classe 0, teremos as páginas 6 e 7, pois ambas as páginas possuem os bits R e M em 0. Na classe 1, temos a página 1, pois possui o bit M em 1 e R em 0. Na classe 2, não temos nenhuma página. E na classe 3, temos apenas a página 0, que contém bits R e M em 1. Como o NRU faz sempre a escolha da classe de menor ordem, vamos pegar aqui uma das páginas que se encontra na classe 0. Como temos mais de uma página e o algoritmo NRU não utiliza outra informação para a tomada de decisão, será feita uma escolha aleatória entre essas duas páginas. Assumindo-se que nesse nosso exemplo a página escolhida foi 6, vamos ter a seguinte modificação na nossa tabela de páginas. Primeiro, o bit ausente e presente da página escolhida vai ser colocado para 0, indicando que aquela entrada não está mais válida. E, posteriormente, a entrada 3 dessa tabela será atualizada contendo a informação da tradução da página virtual 3 para a moldura de página 3. Note que, nesse caso, o bit R foi colocado em 1, a página, como acabou de vir do disco, possui o bit modificado em 0, e essa entrada é válida. Vamos ver agora um quarto algoritmo, chamado de Least Recently Used, LRU. O algoritmo LRU é baseado nas seguintes observações. Páginas muito utilizadas nas últimas instruções provavelmente serão muito utilizadas nas próximas instruções. Da mesma forma, páginas não utilizadas por um longo período de tempo provavelmente permanecerão inutilizadas por muito tempo. Isso tem tudo a ver com os princípios da localidade temporal e espacial de dados na memória. Você já deve ter ouvido falar isso em organização de computadores. Portanto, a ideia básica do LRU é sempre substituir a página não utilizada pelo período de tempo mais longo. O LRU mantém as páginas em uma lista ordenada pelo instante de último uso. A página que foi acessada mais recentemente é colocada no início da lista, e a página que foi acessada menos recentemente é colocada no final da lista. Como podemos observar aqui. Nesse nosso exemplo, temos 5 páginas. A página 33 está no início da lista, pois ela foi acessada mais recentemente. Já a página 72 se encontra no final dessa lista, pois ela foi utilizada menos recentemente. Para que essa ordenação de menos recente para mais recente possa ser mantida, é necessário que essa lista seja atualizada a cada referência à memória. Ou seja, toda vez que um processo faz referência a uma página em memória, essa página deve ir para o início da lista, mantendo sempre assim essa lista ordenada da menos recentemente usada
para a mais recentemente usada. Vamos ver como a atualização acontece considerando um exemplo. Vamos supor que a página 12 foi requisitada. Note que a página 12 já se encontra em memória. Nesse caso, ela precisa ser colocada no início da lista, representando assim que ela é a página mais recentemente utilizada. A página 72, nesse caso, apontará para a página 5. Ficando assim, o estado resultante após essa atualização. No caso de substituição de página, esse algoritmo basicamente tomará a seguinte decisão. Ele removerá a página que está no final da lista, pois é a menos recentemente utilizada, e irá colocar a nova página no início da lista, pois foi a página mais recentemente usada. Vamos ver através de um exemplo, considerando que nesse caso a nova página requisitada é a 15 e que não temos mais espaço para armazenar nenhuma página na memória, devemos substituir. Como dito anteriormente, a página escolhida será a página do fim da lista, nesse caso a 72, ficando a página 15 no início da lista, pois é a mais recentemente usada. Embora teoricamente realizável, o algoritmo LRU apresenta um grande problema. Atualizar a lista em cada referência à memória causa um péssimo desempenho no sistema. Portanto, existem algoritmos capazes de simular o comportamento do LRU em software sem esse sobrecusto associado. Vamos ver na sequência duas possibilidades de algoritmos: o Not Frequently Used, NFU, e o Aging. No NFU, um contador é associado a cada página do processo que está em memória. Periodicamente, a cada X interrupções de relógio, o NFU realiza as seguintes operações nas páginas do processo que estão atualmente em memória. Ele soma o valor do bit R dessa página ao contador associado a ela, e então coloca o bit R igual a 0. Quando ocorre uma substituição de página, o NFU substitui a página que possui o menor valor de contador. Em caso de empate, com duas ou mais páginas, é feita uma escolha aleatória. Vamos ver o funcionamento do NFU através de um exemplo. Da mesma forma, vamos considerar uma tabela de página contendo 8 entradas, com as seguintes informações sendo mostradas: o número da moldura de página, o bit R, bit ausente e presente, e o contador associado a cada uma das páginas virtuais. Vamos supor que temos no estado inicial o sistema com nenhuma página na memória, como mostrado aqui. No período 1, vamos supor que 4 páginas foram referenciadas. As páginas 0, 2, 3 e 6. Portanto, vamos ter aqui um mapeamento sendo atualizado para 4 molduras de página diferentes do nosso sistema, dessas 4 páginas virtuais referenciadas. Todas terão o bit R igual a 1 e o bit ausente presente em 1. Nesse caso, como vimos anteriormente, o NFU incrementa o contador de todas as páginas que possuem o bit R igual a 1. Nesse caso, as páginas 0, 2, 3 e 6 terão seu contador incrementado. Na sequência, o bit R dessas páginas é colocado em 0. No próximo período, vamos supor que as páginas referenciadas foram as páginas 0 e 3. Da mesma forma, os contadores dessas duas páginas serão incrementados e os bits R delas serão zerados. Vamos supor agora que após 10 períodos, temos a seguinte situação na nossa tabela de páginas. Página 0 com contador 8, página 2 com contador 3, página 3 com contador 5 e página 6 com contador 10. Se uma nova página é referenciada, nesse nosso exemplo, a página 5, e ela não está presente na memória, ocorrerá uma falta de página e, assumindo que nesse caso não tenhamos mais nenhuma moldura livre para armazenar essa página, teremos que fazer uma substituição. Nesse caso, o NFU escolherá a página virtual 2, que está mapeada na moldura de página 3, pois é ela que possui o contador com menor valor, nesse caso, um valor 3. Portanto, a página 5 será atualizada na tabela, com a referência à moldura de página número 3, inicialmente com o contador 1, e a entrada número 2 da tabela de páginas será colocada com o bit ausente presente em 0 para informar que essa tradução não será mais válida. Apesar do NFU apresentar essa ideia interessante de um contador de referências às páginas, ele tem um problema muito importante. Ele nunca se esquece do passado.
Isso significa que páginas que foram muito referenciadas durante um longo período de tempo terão valores muito altos em seus contadores. Logo, páginas antigas não serão eliminadas durante muito tempo. Isso poderá fazer com que o NFU substitua páginas que estão sendo utilizadas recentemente e que tenham valores menores em seus contadores. Vamos ver agora um algoritmo aging que permite resolver esse problema. Da mesma forma que no NFU, o algoritmo aging associa um contador a cada página e também, periodicamente, realiza um certo número de operações nas páginas do processo que estão atualmente em memória. A diferença é que o aging olha para os contadores como sendo uma sequência de bits e realiza operações bit a bit nos contadores. A primeira operação é o deslocamento do contador em um bit à direita, portanto, realizando a seguinte operação: contador maior maior 1, no caso do C. Depois, é colocado o valor do bit R no bit mais significativo do contador. E, por fim, o bit R é colocado em 0. Da mesma forma que no NFU, quando uma substituição de página deve ocorrer, a página a ser substituída é aquela com menor valor de contador. E no caso de empate, contendo duas ou mais páginas com o mesmo valor de contador, é feita uma escolha aleatória. Vamos ver o funcionamento do aging através de um exemplo com 4 molduras de página. Mostramos aqui na imagem os diferentes períodos em que o algoritmo foi invocado. Lembre-se que ele é invocado periodicamente, além de ser invocado também quando ocorre uma falta de páginas. Vamos assumir que no período 0, os bits R das páginas 0, 1, 2 e 3 são os seguintes: 1, 0, 0 e 0, respectivamente. Portanto, como visto anteriormente, o valor do bit R é colocado no valor do bit mais significativo do contador, após ter sido feito um deslocamento de um bit à direita. Nesse caso, os valores dos contadores das páginas 0, 1, 2 e 3 ficarão como mostrado aqui. Vamos imaginar agora que no período 1, as páginas 0 e 2 foram referenciadas. Portanto, faremos um deslocamento de um bit de todas as páginas e colocaremos o bit 1 mais significativo na página 0, 0 na página 1, 1 na página 2 e 0 na página 3, ficando assim com esses valores de contadores. No período 2, vamos imaginar que as páginas 2 e 3 foram referenciadas. Logo, fazendo-se o deslocamento de um bit à direita e colocando o bit R no bit mais significativo, teremos os seguintes valores de contadores. Vamos imaginar agora que no período 3, as páginas 0, 1 e 2 foram referenciadas, logo faremos o deslocamento de um bit à direita e colocaremos o bit 1 mais significativo na página 0, 1 e 2 e o bit 0 na página 3. Ainda no período 4, a configuração foi de referência às páginas 0, 2 e 3, logo essas páginas terão o bit mais significativo em 1 após ter sido feito o deslocamento e a página 1 terá seu bit mais significativo em 0. E por fim, no período 5, vamos assumir que a página 0 e 2 foram referenciadas, então, após o deslocamento de um bit à direita, terão seus bits mais significativos em 1, enquanto que as páginas 1 e 3 terão seus bits mais significativos em 0. Nesse caso, assumindo agora que uma substituição de páginas deva acontecer, a página a ser removida é a página 1, pois ela possui um contador com menor valor dentre os contadores de todas as páginas em memória. O algoritmo aging simula muito bem o comportamento do algoritmo LRU, sem o sobrecusto do LRU em manter uma ordenação da página menos recentemente usada até a página mais recentemente usada. E ele é melhor que o NFU, pois ele penaliza páginas que não estão sendo acessadas recentemente. Essa penalização acontece quando a operação de deslocamento é feita nos contadores. Toda vez que deslocamos o valor do contador em um bit à direita, reduzimos pela metade o valor do contador. Logo, páginas que não estão sendo referenciadas nos últimos períodos terão valores de contadores cada vez menores, aumentando assim a probabilidade dessas páginas serem substituídas. Por outro lado, páginas que foram acessadas recentemente terão como bit mais significativo o valor 1, fazendo com que o valor total do contador seja muito maior.
Apesar de interessante e simular muito bem o comportamento do LRU, o algoritmo Aging apresenta algumas divergências. A primeira delas é que não é possível saber a ordem em que as páginas foram referenciadas dentro de um mesmo período. Sabemos que um certo número de páginas que possuem seu bit R em 1 dentro de um período foram referenciadas, mas não podemos distinguir a ordem em que elas foram referenciadas. A outra divergência é com relação ao tamanho dos contadores. Como os contadores têm tamanho limitado, sempre haverá perda de informação passada. Por fim, vamos ver um último algoritmo de substituição de páginas denominado Working Set Clock, conhecido por WS-Clock. Na forma mais básica de paginação, os processos são inicializados sem nenhuma página na memória. Assim que a CPU tenta buscar a primeira instrução, há uma falta de página. Em seguida, outras faltas de página irão surgir, relativas à pilha e aos dados do programa. Essa técnica é bastante utilizada e conhecida por paginação por demanda, ou o termo em inglês, Demand Paging. Com relação aos acessos à memória, existe o que chamamos de localidade de referência. Na prática, processos possuem fases de execução. Imagine, por exemplo, um laço de repetição em um programa. Dentro desse laço, acessos às páginas irão ocorrer. Podemos classificar a execução desse laço como sendo uma fase de execução. Imagine agora que após a finalização desse laço, o programa execute um outro laço, que tem um padrão de acesso à memória diferente. Isso caracterizaria, por exemplo, o início de uma nova fase de execução. Acontece que, dentro de cada uma dessas fases de execução, os processos tendem a referenciar uma fração de suas páginas. É nesse contexto que surge o conceito de conjunto de trabalho, Working Set. O conjunto de trabalho é o conjunto de páginas que o processo está usando atualmente, por exemplo, em uma determinada fase. Se todo o conjunto estiver em memória, temos poucas faltas de página. Por outro lado, se não há memória suficiente, teremos faltas de página ocorrendo e, logo, resultando em perdas de desempenho. Um dos problemas que causam muita perda de desempenho é o thrashing, que é quando faltas de página ocorrem de maneira frequente e contínua. Uma das questões relacionadas ao working set dos processos é como determinar o conjunto de páginas que estão sendo utilizadas atualmente por eles. Uma aproximação que permite determinar o conjunto de trabalho de um processo é a seguinte. Para cada processo, mantemos o tempo de CPU utilizado por ele. Vamos chamar isso de tempo virtual atual do processo. O conjunto de trabalho será basicamente o conjunto de páginas usadas pelo processo durante as últimas T unidades de tempo do seu tempo virtual. O algoritmo de substituição de páginas WS-Clock herda características do algoritmo Clock e adiciona a elas as ideias de Working Set e de tempo virtual para a determinação do Working Set de processos. Vamos ver agora o funcionamento do algoritmo WS-Clock através de um exemplo. Nesse exemplo, vamos considerar que temos um certo conjunto de páginas em memória, mostradas aqui no lado direito, onde, em cada página, mantemos as seguintes informações. Essa primeira informação é referente ao instante de último uso, ou seja, o TLU. Já as outras duas informações que representamos é o valor do bit R e o valor do bit M de cada uma das páginas. Aqui no topo, temos o tempo virtual atual, CVT, que nesse caso é 2204, que é o tempo em que o processo ficou no processador desde que começou a executar. Temos aqui também o valor de T utilizado nesse exemplo, que nesse caso é 200. Da mesma forma que no algoritmo original Clock, primeiramente as páginas são avaliadas verificando se o bit R está em 1 ou não. Sempre que esse bit R estiver em 1, é dado uma segunda chance para essa página. Vamos ver aqui o comportamento do algoritmo nesse caso. Note que o ponteiro está apontando para uma página que tem o valor de bit R igual a 1. No WS-Clock, quando isso acontece, o bit R é colocado em 0, o tempo virtual atual é copiado para o instante de último uso daquela página e o ponteiro avança em uma posição, como mostrado aqui. Note que agora o ponteiro aponta para uma outra página que também tem o bit R igual a 1. Logo,
a mesma coisa acontecerá. Nesse momento, o ponteiro aponta para uma página que tem bit R igual a 0. Nesse caso, um comportamento diferente é feito. Quando o bit R é igual a 0, o WSClock calcula a idade daquela página, que é obtida através da subtração do tempo virtual atual e do instante de último uso. Esse valor de idade é utilizado para determinar se uma página é velha, ou seja, uma página que não faz mais parte do working set do processo. Páginas velhas são aquelas páginas que possuem um valor de idade superior ao valor do parâmetro t. Páginas que não são velhas não são candidatas à remoção, como é o caso de páginas que possuem um valor de idade menor ou igual a t. Para determinar se uma página é velha ou não, precisamos fazer esse cálculo. Portanto, vamos verificar este caso. O valor de idade dessa página vai ser obtido pela subtração entre 2204 e 2154, o que resulta no valor 50. Como o valor 50 é menor ou igual ao valor 200, essa página não é uma página velha. Portanto, ela não será utilizada para ser substituída. Nesse caso, o algoritmo realiza as seguintes operações. Ele guarda a maior idade que ele encontrar e avança o ponteiro do relógio. A informação da maior idade que ele encontrar vai ser útil para o caso em que não possamos encontrar nenhuma página candidata a ser substituída. Veremos isso posteriormente. Nesse momento, o ponteiro do relógio aponta para uma página cujo instante de último uso é 1585, possui bit R igual a 0 e M igual a 1. Como R igual a 0, vamos então calcular a idade desta página. Da mesma forma que anteriormente, fazemos a subtração entre CVT e TLU e obtemos o valor 619, que é superior ao valor 200, que é o parâmetro t. Portanto, nesse caso, consideramos que essa página é velha e deve ser sim candidata à substituição. Nesse caso, a ação a ser feita pelo algoritmo WSClock é dependente do valor do bit M dessa página. Como o bit M dessa página é 1, a ação realizada pelo algoritmo WSClock será escalonar a escrita dessa página no disco e avançar o ponteiro. Isso é feito pois, como essa página foi modificada, há necessidade de se escrever essa página no disco. Essa escrita no disco toma um certo tempo e não será atendida imediatamente. Logo, o algoritmo prosseguirá tentando encontrar uma outra página que seja velha e que tenha o bit M igual a 0, sendo nesse caso candidata à substituição imediatamente. Quando o ponteiro avança, apontamos para uma página que possui um instante de último uso igual a 1983, possui o bit R igual a 0 e o bit M também igual a 0. Com o bit R igual a 0, vamos calcular a idade desta página e vamos obter o valor 221 nesse caso, que também é superior ao valor de t, que é 200. Logo, essa página também é velha. Diferentemente do caso anterior, o bit M dessa página agora é 0. Logo, caímos neste caso, em que a idade é maior que t e M igual a 0. Portanto, essa página será substituída imediatamente. Após a substituição, esse será o estado final do relógio, onde a página que foi substituída foi colocada no mesmo local da página que foi removida e contendo um instante de último uso igual ao valor do tempo virtual atual e o ponteiro do relógio apontando para a próxima página. Da mesma forma que o algoritmo clock, aqui também temos que determinar o que acontecerá se o ponteiro do relógio der uma volta completa. Existem dois casos possíveis. No primeiro caso, alguma escrita foi escalonada, ou seja, foi encontrado uma página velha com bit M igual a 1. Nesse caso, é bem provável que essa escrita tenha sido finalizada. Portanto, na segunda volta do ponteiro, ele encontrará uma página velha com bit M igual a 0. Um outro caso possível é quando nenhuma escrita foi escalonada. Esse é o pior caso, que é quando todas as páginas vão fazer parte do conjunto de trabalho do processo. Como neste caso todas as páginas possuem idade menor ou igual a t, a solução é substituir a primeira página encontrada com bit M igual a 0, ou, em último caso, substituir a página mais velha.
A informação da página mais velha já foi obtida durante a primeira passagem do ponteiro para todas as páginas que tinham idade menor ou igual a t. Vamos ver agora um apanhado geral dos algoritmos apresentados. Essa tabela apresenta cada um dos algoritmos anteriormente apresentados e algumas características principais deles. No topo temos o algoritmo ótimo, que basicamente ele não é implementável, porém ele pode ser útil para fazer benchmarking, ou seja, para testar a qualidade de uma solução que pode ser implementada com relação a uma solução ideal, onde eu executaria uma vez a aplicação, guardaria todos os acessos às páginas dessa aplicação e executaria o algoritmo ótimo sabendo exatamente a ordem em que essas páginas foram acessadas. O FIFO é um algoritmo simples de implementar, porém ele apresenta o problema de substituir páginas que são importantes. O Clock é um belo avanço sobre o algoritmo FIFO. Ele apresenta um bom desempenho, porém não diferencia páginas que foram modificadas e não modificadas. Vimos também que o LRU ele é excelente, mas ele é muito custoso para ser implementado na prática. E devido a isso, temos aproximações a esse algoritmo. Dentre as opções de aproximação do LRU, o NRU é o que é mais rudimentar. Na sequência, temos o NFU, que faz uma aproximação um pouco melhor do LRU, mas apresenta aquele problema de páginas que foram muito acessadas durante um período de tempo continuam sendo mantidas na memória, em detrimento a páginas mais recentemente acessadas. Dentre todos os algoritmos que discutimos nesse vídeo, o aging é o que mais se aproxima do comportamento do LRU, além de possuir um excelente desempenho. Por fim, o WSClock também é um algoritmo muito bom e bastante eficiente. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.